hora do nosso cafezinho chegou. Eita, faltou o café. Peraí. Hoje, mais uma vez, a hora do nosso cafezinho está recebendo uma convidada mais que especial. Uma amiga, assim, de longos e longos anos. Nós nos conhecemos quase que na adolescência. Então, tem pouquinho tempo, mas é uma honra, né, receber hoje a minha amiga, Selmar. E eu vou colocar o óculos aqui, que eu preciso apresentar a minha amiga. Quem é Selmar? Selmar Brito de Souza, divorciada, mãe de 3 lindos filhos, concordo, são lindos mesmo, formada em teologia, serviço social, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e em gestão do SUAS. Atualmente trabalha coordenando o projeto Três Corações. Esse é um trabalho que atende pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. Até cansei, hein? Mas isso é o que Selmar faz. Mas agora eu quero saber quem Selmar é. Tudo bem, Selmar? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? E me sinto bastante honrada de poder participar A Hora do Café, né? A Hora do Cafezinho com a Deise. E talvez essas ideias surgiram de tantas conversas, tantos sonhos, né? Que a gente já teve quando era adolescente, depois na juventude, e agora na maturidade. Nós nos reencontramos na maturidade. É um prazer imenso participar desse programa e de um assunto tão importante, né, para todos nós, para todas nós, mulheres. Quem é Selmar é difícil, eu posso dizer o que eu faço, inclusive o meu trabalho é com população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social, na região aqui central de São Paulo, que é um desafio grande, muito grande mesmo. Sem dúvida. Às vezes a gente se sente frustrado diante do caos social, né, que nós estamos vivendo, mas definir o meu trabalho é fácil, agora definir quem eu sou é difícil. A princípio, eu sou uma mulher sonhadora, né? Divertida, gosto de brincar, mas me defino ainda uma pessoa em construção. Eu sou uma obra inacabada. Todos os dias eu quero me reconstruir, ressignificar a minha vida, todos os dias. Então, eu lembro, né, a partir da teologia, quando Paulo diz, né, não que eu cheguei a este ponto, não. Ele está dizendo que nunca chegou ao ponto de ser perfeito em Cristo. E assim somos nós, né? Não chegamos ainda e é difícil nesse mundo, nessa sociedade, mas quero ser uma pessoa melhor cada dia. Esse é o meu objetivo. Bom, vocês perceberam que hoje vai ter filosofia aqui, né? Mas é isso mesmo, todos nós estamos nesse processo de construção e desconstrução. Selmar já deu aí algumas pistas pouquíssimas sobre o nosso assunto de hoje, e hoje a gente vai falar sobre algo que ainda é um tabu em nossa sociedade, que é a questão do divórcio. Né? Selmar, uma mulher divorciada, como está na apresentação dela, e eu também, Deise, uma mulher divorciada. Nós vamos conversar um pouco sobre como é esse processo, que tipo de preconceito uma mulher ainda sofre pelo momento do divórcio, e essa caminhada. E o nosso intuito de trazer esse assunto é que ele ajude outras pessoas que estejam no mesmo processo que nós já vivemos e que agora a gente está em outras etapas aí desse momento. Então, eu queria perguntar para você, Selmar,
Como você vê o divórcio hoje? Bem, eu acho que a sociedade avançou muito com relação à questão do divórcio, da separação, especialmente no meio cristão, que é aquele meio que nós estamos inseridas, né? Mas não deixa de ser desafiador, não deixa de ser difícil de lidar com a questão do divórcio. Eu acredito que por conta da nossa própria história, né? A história da humanidade, a nossa cultura brasileira, a gente casa para ser dono de casa, para ser mãe, né? Para ser esposa. E eu já venho de uma família que já me falou isso bem cedo, porque o meu primeiro casamento foi bem na adolescência. Eu lembro. Você tem que casar para a vida toda, você tem que ficar para a vida inteira. Mas quando há um momento de uma decisão de se separar, porque ao longo dessa jornada a gente vai aprendendo que a gente precisa ser feliz, que a gente precisa encontrar-se com a gente mesmo, a gente precisa sair muitas vezes de um relacionamento abusivo. Quando a gente se dá conta dessa verdade na maturidade, através dos estudos, aí a gente precisa enfrentar essa realidade e dizer, não, é necessário, né? Ninguém vai morrer por isso, mas é necessário a gente se amar, é necessário permitir que o outro também ame novamente, ou permitir também que o outro viva a sua vida. Eu acho que é difícil, mas não é impossível. Como nós estamos falando, e o seu programa tem esse viés com relação à violência, né? E, infelizmente, a gente sabe que no meio cristão, a gente é dito, reafirmado que a gente precisa casar para a vida inteira, e muitas vezes as mulheres permanecem em relacionamento abusivo, de violências, muitas vezes nem física, mas a mais difícil de ser percebida, que é a violência psíquica, né, que é a violência psicológica, né, que está lá presente, é muito difícil ser detectada, são situações difíceis, mas nós precisamos incentivar que o melhor caminho é que cada um siga o seu próprio caminho. Que Deus, ele quer ver a gente feliz. Eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida, o plano de Deus, né, para toda a humanidade, e aqui a gente não está determinando uma religião, cada um tem sua forma de crer, cada um tem Deus a quem cultua, mas eu acredito que é o desejo de Deus que todos sejam felizes, com certeza. Mas você tocou num aspecto muito interessante, e antes da gente continuar, claro, aqui ninguém está incentivando mulheres, homens, casais, sejam de que tipo for, que parta para um divórcio. Na verdade, a gente casa com esse intuito, com esse desejo de que dê certo. Ninguém sai para um casamento dizendo, daqui um ano eu sei que vai dar errado e eu vou me separar. Mas as circunstâncias da vida, às vezes, nos levam a tomar decisões como essa. E você tocou, Silma, num aspecto muito interessante, que é essa construção de família, que já vem aí há anos e anos, séculos e séculos, como uma família perfeita, a família tradicional brasileira. Estamos no Brasil, então vamos falar dessa forma. Família tradicional brasileira, mamãe, papai, seus filhos, porque também tem uma coisa, não é só ser marido e mulher, né? Precisa ter os filhos para ser completo, porque senão não está valendo muito. Essa questão incutida dessa família perfeita, imposta, ensinada, você acha que é uma questão que coloca as pessoas num ponto de não conseguir tomar uma decisão, de buscar o melhor caminho para si?
Ou seja, eu me submeto a uma situação, você colocou muito bem, uma situação de violência, porque eu fui ensinada que eu preciso viver até o fim. Você pensa que isso ainda hoje está em voga? Sem dúvida. Antigamente, obviamente, né, que há muito tempo atrás era muito mais difícil se ver, e aí as pessoas se remetem a um passado melhor, achando, não, no passado as famílias eram mais estruturadas, só que não se dava o espaço para a mulher se expressar, né, nos seus profundos sentimentos, eu acho isso. Né? Acho que hoje a gente tem o acesso à informação, a gente tem o acesso à terapia, né, ao autoconhecimento, que é muito importante, e aí a gente também começa a perceber que está havendo apenas uma farsa, que não existe a família perfeita, né, como passa nas propagandas. Inclusive, até deixaram, né, de passar essas propagandas de tudo no café da manhã perfeito, porque no dia a dia não é assim. No dia a dia é filho gritando, olha a hora, olha que está atrasado, né, e a mãe sobrecarregada, com uma jornada dupla ou tripla, e não falava, não se expressava, né? E, então, eu acho que acontece, mas é menos um pouco. Já acontece essa questão da família perfeita e de muitas pessoas ainda estarem no relacionamento abusivo. Eu quero dar um exemplo. Uma vez eu estava em uma determinada reunião com algumas pessoas, e uma pessoa começou a falar sobre como ela lutou para ter o marido dela, para reconquistar o marido dela. Isso dentro de um relacionamento. E ela dizendo que ela apanhava todos os dias, mas que ela lutou até o fim para ter aquele relacionamento, finalizar a vida dela com aquele homem. Naquele momento, eu achei tudo muito normal. E hoje, com o passar dos anos, eu olhando para essa história, eu fico me perguntando, por que eu não falei para aquela mulher sair desse relacionamento abusivo? Né? Por que eu não falei para essa mulher, olha, você está errada. Não se luta por aquilo que não é nosso. Não é verdade? Como é que a gente luta por algo que não é nosso, não nos pertence? Porque ninguém pertence a ninguém. Nós somos seres livres. Né? A gente não pertence um ao outro. A relação não deve ser assim. É uma relação entre duas pessoas que cada um tem a sua individualidade, se respeitam mutuamente. Esse deve ser o relacionamento saudável, que existe, sim, né? Sim. Ainda esses dias nós estávamos conversando sobre isso, né? Olha, você viu aquela série, que casal que tem uma sintonia tão legal, né? Existe, sim. Mas, infelizmente, nem todos têm essa sorte, entre aspas, né? Então, muita gente quer levar essa figura de uma família perfeita e posta no Instagram, no Facebook, que tudo é maravilhoso, quando, na verdade, há uma tristeza muito grande, né? Há uma dor muito grande, que ela não pode se resumir numa separação. Mas pode ter uma terapia, pode ter né? De nós estarmos num relacionamento, mas termos um relacionamento saudável, que eu acho que é o que Deus quer para as nossas vidas. Sem dúvida. Eu acredito no amor, né? E acredito em relacionamentos saudáveis, sim. Nenhum relacionamento é perfeito, a gente sabe disso. Relacionamento entre pais e filhos, irmãos, e entre cônjuges também não tem perfeição. É uma construção, como já foi falado aqui. O verdadeiro amor deixa a porta aberta, né? Porque a gente sabe que aquela pessoa está conosco porque quer, porque nos ama, e não porque foi posta ou posto dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão. Exato. Então, isso é muito importante para a gente refletir,
porque muitas vezes a gente está ali, como se diz muitas vezes, pagando o preço para que o casamento se torne perfeito, para que o casamento se torne bom, para que seja um relacionamento saudável. Mas, como a Selma bem falou, ninguém pode lutar sozinho. Esse deve ser um desejo de ambas as partes, né? De querer uma construção que faça bem aos dois, né? Então, muito bem colocado. E aí eu queria saber o seguinte: existe preconceito? Eu sei que a gente já falou um pouquinho mais cedo sobre isso, mas existe preconceito em relação a uma mulher divorciada? Por que que eu pergunto isso? Eu não sei no seu caso, mas eu sofri bastante preconceito quando aconteceu o divórcio. Uma das falas que eu nunca esqueci, não sei se eu vou esquecer, foi de uma pessoa me dizendo que um dia eu iria encontrar alguém para ser feliz. E na hora eu respondi, mas eu não posso ser feliz sozinha? Não, mas veja bem, é porque você vai encontrar alguém para te completar. Eu nem sabia que eu era incompleta. Então, são situações muito sutis, é claro, mas eu vivi algumas questões como essa. Ou, tipo, no lugar onde eu trabalho, as pessoas falaram: nossa, era tantos planos para vocês dois, que pena. Então, quer dizer, o plano era para os dois, mas aí, como não existe mais dois, não tem planos para mim. Então, eu me senti muito afetada em relação a essa questão. Eu não sei como foi no seu caso. Bem, eu já passei diversos estágios na minha vida, né? Eu já passei de casada para viúva, de viúva solteira, né? Obviamente, e depois casada novamente. Quando eu estava sozinha, solteira, viúva, mãe de 2 filhas, já havia uma certa discriminação. Você vai encontrar uma pessoa, né? Então, são vários estágios na minha vida. Mas esse segundo momento, esse segundo estágio de ter passado 13 anos casada e depois ter me divorciado, dessa relação filho-adolescente, na maturidade, que é diferente do primeiro estágio, eu comecei a trabalhar algumas questões para superar isso. De fato, existe o preconceito, sem dúvida. Né? Para a sociedade, é muito importante o casal, a família perfeita, o que a gente já falou anteriormente. Mas eu começo a perceber que a gente precisa se encontrar enquanto pessoa na nossa solitude. É tanto que esse estágio de pós-separação, eu preferi não ter ninguém nesse primeiro momento. Eu não queria uma relação que pudesse vir ao encontro de carências afetivas, de coisas que eu não superei, e nem queria fantasmas permeando um novo relacionamento. Então, eu queria ter um encontro de dizer assim: eu estou bem sozinho, eu sou feliz sozinho. Ou não, ou eu não sou feliz. Eu preciso descobrir isso. Né? Então, foi um caminhar do autoconhecimento. Né? Eu comecei a escrever, coisa que eu nunca tinha feito, comecei a ler mais livros importantes, e eu sugiro que as mulheres que estão nos ouvindo, um livro maravilhoso, as mulheres e os homens também. E os homens, obviamente, mas assim, né, que elas procurem literaturas que falem a respeito dessa mulher empoderada, dessa mulher que se encontra sozinha, mas plena. Sim. Se vier alguém, tudo bem, porque você a vida faz parte da vida, assim como o rio, né, tem seu curso, encontra as pedras no caminho, que a vida também, ela nos reserva surpresas. Mas o mais importante, né, o mais importante é eu estar bem, né, essa solitude
eu gostar da minha companhia, eu me Uhum. amar mais, eu me cuidar mais. Então, eu passei a me valorizar mais, a me cuidar mais, né? Eu passei a cuidar na minha alimentação, na minha saúde, a olhar para mim, Sim. né, de uma outra forma. Isso é maravilhoso. O livro que eu ia sugerir é Mulheres que Correm com Lobos. Um livro Uhum. maravilhoso que ele mostra quem é essa mulher sem essa questão cultural, essa mulher sem. Quem realmente é essa mulher que Deus criou? Essa mulher plena que Deus criou, cheia de coragem, cheia de força, cheia de habilidades, cheia de sonhos, né? Cheia de vitórias e fracassos também, porque a nossa Faz vida parte é da feita, vida, né? faz parte da vida. Então, hoje eu me sinto uma mulher como eu falei, ainda em construção, mas amando a vida mais, me amando mais. Eu acho que isso é formidável, esse acontecimento na minha vida. Ele ainda está sendo digerido, mas eu quero continuar dessa forma. Sem dúvida. É um processo, a Com verdade é certeza. essa. Tudo na nossa vida, né? Não é como um interruptor de luz ali que a gente aperta e a luz acende naquele instante. Nós passamos por etapas, nós passamos por processos, processos maravilhosos de conquistas, de superação, mas também passamos por momentos muito difíceis, seja ela a situação de um divórcio, ou de uma perda de emprego, ou daquilo que a vida lhe trouxer, né? Eu acredito muito nisso, na questão de que não existe uma vida linear. A nossa vida só vai ser linear quando a gente morrer. Mas enquanto a gente estiver aqui em cima dessa terra, É na verdade a verdade. gente vai viver momentos maravilhosos e momentos em que a gente precisa reconhecer que não está bem, que está triste, que está passando por um sofrimento. É, dentro dessa questão ainda de processo de divórcio, e eu tenho acompanhado algumas mulheres que têm vivenciado isso, tem muita pressa em não sentir mais aquela dor, em não sentir mais aquela ausência, em não sentir mais aquele peso. Não tem como. Essa é a notícia que eu quero te dar. Não tem Não como tem. passar por um processo como esse e simplesmente dormir de um jeito e acordar de outro. A gente viveu muito isso, né, Selma? Isso. Foram muitas trocas, muitos risos, muitos choros, muitos desabafos. E assim, o que a Selma falou sobre essa questão de buscar uma terapia, isso é essencial, é muito importante. Mas aí você pensa, nossa, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Gente, a minha terapeuta durante muito tempo foi Selma, que me E a ouviu, minha foi que me você. ajudou, e eu nem cobrei, Nem cobrou. E a minha foi você. Então a gente não cobrou. Foi zero mas a eu vou zero. fazer as contas, viu? Mas ter uma amiga, alguém que nos apoie em momentos como esse, é muito importante. Porque a gente vê, eu vejo claramente esse processo que vem acontecendo na vida da minha amiga e o quanto ela caminhou. Eu espero que ela veja o mesmo em mim, né? Mas o quanto essa caminhada foi importante. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da solitude, que é algo que realmente que a gente sempre conversa, e você sempre traz ideias bem interessantes sobre isso, porque eu acredito muito que outras pessoas assistindo, ouvindo esse vídeo, pode ter também essa mesma experiência. Estar só não significa estar solitário. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente faz. O mundo, a sociedade é muito preocupada com a solidão, né? Diz que todo mundo sofre de solidão. Né? E solitude, ela é diferente, né? E eu ousei escrever que solitude não é
ausência de pessoa, mas um mergulho no autoconhecimento. E para a gente procurar se conhecer, é importante que a gente fique sozinho, né? Sim. Que escute a batida do nosso coração, que nos ouça, né? Porque a nossa companhia tem que ser prazerosa. Para que a companhia do outro, né, seja boa, primeiro a nossa tem que ser prazerosa. Nós devemos nos amar primeiro. Né? E Jesus enfatizou tanto isso e a gente pula, né? A gente não entende direito, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Parece que a gente não consegue entender essa frase, né? Não, porque o nosso amor está voltado para o outro, sempre voltado para o outro, e essa questão de se olhar, né, e de se gostar, não é fácil. Depois eu até vou contar uma historinha rapidinha. Então, é difícil isso, mas ela é muito importante. É muito importante a gente ter esse saber separar, porque a solidão, ficar sozinho, todo mundo vai ficar. Uhum. A gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. Isso é fato. Então, a gente não vai buscar outro porque ele vai nos completar. Não. Né? Ele vai acrescentar, é algo mais, a mais. Né? Ou ele ou ela vai ter algo a mais em nossas vidas. Mas a gente tem os amigos, a gente tem os filhos, né? A gente tem o nosso trabalho, a profissão ela é muito importante, né? Que as mulheres possam se encontrar, porque esse também é um gargalo muito grande quando a mulher sofre o processo de violência, e você sabe disso como diretora de uma instituição, né? Você sabe disso, que esse processo de libertação, entre aspas, ou na íntegra da palavra, né, de poder ter sua autonomia, né? Como é importante que a mulher se encontre nos seus dons, seus talentos, suas habilidades. Isso é muito importante. E acredite em si mesmo, né? Sem dúvida. É muito comum dentro desse processo de divórcio que a autoestima, a gente está falando aqui como mulher, né? Que a autoestima muitas vezes fica destroçada e a gente para de acreditar no nosso potencial, naquilo que a gente é capaz de realizar, porque estamos vivendo esse processo de uma autoestima fragilizada. Aqui, deixa eu contar a historinha, rapidinho. Diz que uma pessoa foi ao psicanalista e trouxe vários relatos de situações bem complexas que ele estava lidando com outras pessoas. E aí o psicanalista falou para ele ir para casa e ficar um tempo com ele mesmo, só ele. E aí ele foi, e durante esse tempo ele leu bons livros, ouviu boa música, assistiu boas séries, assistiu bobagens, né, coisas que não iam acrescentar em nada, e voltou na semana seguinte para o psicanalista e falou, olha, eu fiz exatamente o que você falou. Eu fui para casa e fiquei essa semana só em casa fazendo isso, isso, isso e isso. Aí o psicanalista olhou para ele e falou assim, mas você não ficou na sua própria companhia, porque você preencheu o tempo com muitas outras coisas, com muitas outras questões, para que você não tivesse tempo de enxergar você mesmo. Eu acredito também nisso. Claro que a gente precisa, né, desse universo de livros, música, filmes. A arte, né? A arte como um processo também de libertação, né? É libertador também. Mas a gente precisa ter um tempo, né, para uma autoanálise também, um autoconhecimento. A gente estava conversando nos bastidores também sobre a questão da culpa, que muitas vezes você sai de um relacionamento carregando muita culpa. E aí, Selma, o que você tem a dizer sobre isso? Sem dúvida. Eu poderia ter feito diferente. E até cantado a música. Eu poderia ter amado mais, perdoado mais, ter visto o sol nascer. Tudo isso vem na nossa cabeça.
Mas o importante, eu ouvi hoje do meu queridíssimo Ricardo Gondim, que a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, né? A gente precisa dar um ressignificado ao passado. E, por vezes, isso me incomodava muito, porque as memórias, elas ficam, né? Sim. E as memórias, quando elas vêm, elas precisam nos mostrar a gente mesmo, não o outro, mas a nós, o que foi bom para nós. Às vezes a gente olha para o passado e olha só, eu vou sofrer, porque eu estou vendo só o que eu poderia ter feito, o que poderia acontecer, o que, né? E a gente não faz as pazes olhando o que foi bom para a gente e ressignificando esse passado e prosseguir, caminhar. A gente precisa continuar, a vida continua, né? E as derrotas, se a gente foi derrotado em algum momento, que fomos, sim, porque na relação tem ambos os culpados, se é que existe essa palavra, né? Responsáveis, vamos dizer. Vamos dizer, isso, fez uma boa colocação, responsáveis. Mas que a gente possa seguir em frente, seguir em paz, e achar, e entender que a vida também deve ser, de derrotas, de fracasso, porque a gente vive uma sociedade hipócrita, uma sociedade que mostra para a gente só, até as propagandas, tudo que é bonito, tudo que é feliz, né? Tudo que é perfeito, o cartão de crédito maravilhoso, a roupa maravilhosa, o cartão sem limite, o cabelo maravilhoso, tudo é belo, tudo é perfeito e tudo é maravilhoso. E a gente sabe que isso não é a realidade, né? E assim, eu quero finalizar esse encontro, né? Aliás, é você que deve finalizar, não sou eu, né? Você é quem me convidou. Que ela vai finalizar o encontro. Não celebrando as minhas vitórias, porque eu estou tudo bem, tudo legal, mas para a gente também celebrar as nossas derrotas, nossos fracassos, né? Entender isso e viver a vida como ela é, a realidade da vida. Acho que a gente precisa descobrir isso também até no meio da igreja, no meio do cristianismo. Viver uma espiritualidade dentro ou no centro da realidade da vida, do cotidiano. Isso é muito importante. Sem dúvida. É isso. Bom, então, antes de finalizar, eu sei que você tem um texto que foi escrito em um momento muito especial, né, específico da sua vida. Você já leu esse texto para mim, já gravou, já mandou por áudio, recentemente leu outra vez, e é uma boa forma também da gente caminhar para o final, é você trazer esse texto que foi escrito por você mesma. Eu considero, na verdade, eu tinha pensado nesse texto, mas também tinha pensado num texto do Ricardo Gondim, que fala sobre essas derrotas da vida, da gente viver preparado também para as derrotas da vida e abrir espaço para aqueles que perdem também, né? Mas já que você citou no trecho, eu coloco o meu divórcio como uma travessia, um momento de travessia. Então, eu escrevi assim: na travessia chorei muito, revirei o meu passado e descobri quem eu sou. Aliás, estou descobrindo. Como eu falei no início, um ser ainda se descobrindo. Na travessia aprendi a deixar ir. Na travessia aprendi que deixar ir não é deixar de amar, mas libertar quem não faz a mínima questão de permanecer. E a gente esquece disso. Na travessia descobri que as palavras nem sempre condiz com as atitudes. Às vezes a gente fala muito e age completamente diferente. Isso é um aprendizado para a minha própria vida. Na travessia descobri que não me amava, de fato, e que de fato não me conhecia. Na travessia descobri que sou linda. Eu estou falando de beleza física, né?
mas a beleza interior, que eu mereço todo o meu amor. Sou linda? Física também, claro que é. Na travessia, descobri o valor da família, a importância da qualidade de tempo com os meus filhos, com os meus pais, né, com minhas irmãs, com minhas netas e com amigos. Na travessia, eu descobri o valor da amizade. Ah, como foi e como é maravilhoso termos amigos. Como amo os meus amigos, inclusive você, Deise. Na travessia, descobri a solidão, que é, para mim, solitude, que não é a ausência de pessoa, mas um mergulho no autoconhecimento. Na travessia, descobri, aí eu vou deixar isso em 3 pontinhos, um outro grande amor. Ótimo. Parabéns. E eu acho que fica também aí para vocês que acompanharam conosco, né, esse assunto, esse vídeo, um abrir também do nosso coração, na travessia fica aí também 3 pontinhos para vocês, para trazer essa reflexão desse momento específico. Se não é divórcio, talvez outro momento difícil, ou um momento de alegria, né? Mas o que você aprendeu, o que você está aprendendo nesse tempo de travessia, que todos nós estamos vivendo isso. É isso mesmo. Muito bem. Selma, muito obrigada. Nós gostaríamos de... Prazer. Um tintim, né? Nós gostaríamos Tintim. de finalizar reforçando a ideia de que você, mulher, que de repente esteja num relacionamento tóxico, num relacionamento que não te faz bem, que te maltrata, emocionalmente e até fisicamente, peça ajuda. Você não precisa, nem deve viver dessa forma. Como nós falamos aqui, fomos criados para sermos felizes. Não vamos ser sempre felizes, a vida não é linear, mas precisamos de momentos, sim, de prazer, de alegria, de felicidade. Algo muito importante é que a Selma trouxe também, é que a terapia, busque. E ela trouxe uma questão para mim, né, que eu não estava lembrando, sobre a questão das faculdades, que muitas oferecem terapia gratuita. Né? Então, que o dinheiro não seja um impeditivo para você buscar essa ajuda. E rodeie-se de pessoas que te querem bem, que te amam, que estão ali para proteger e acolher você na hora da dor, do sofrimento. Selma, muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande te encontrar, ou presencialmente, ou no online, ou no WhatsApp, é sempre muito bom. Essa troca sempre é muito rica. E aí, Selma, para finalizar, de verdade, o que você tem aí para falar para nós? Enfatizar, né, essa questão das derrotas, quando a sociedade exalta tanto as vitórias, as conquistas, né? Mas como isso é importante. E um pequeno trecho, o texto do Ricardo Gondim, que eu achei belíssimo, que diz assim, os imperativos são: vença sempre, ultrapasse quem estiver à sua frente, triunfe, tenha um casamento vitorioso, tenha um casamento blindado, como se tudo fosse perfeito, né? E aí ele vai na contramão dessa ideia e diz: bem-aventuradas as minhas derrotas, porque elas me fizeram com que eu encarasse a realidade quando me iludia com fantasias. Bem-aventuradas as minhas perdas, pois elas me salvaram de topar de elogios e me enganavam como um narciso tolo. Você falou tanto em narcisismo, né? Verdade. Nos outros programas. Bem-aventuradas minhas dores, porque elas me expuseram às áreas ocultas, cegadas por minha própria mentira. Bem-aventuradas minhas derrocadas, porque elas me removeram o verniz que me impediu de sentir a compaixão com quem mais sofre. E daí por diante, ele faz essas bem-aventuranças de coisas trágicas das nossas vidas e que nos ensinam
Então, eu acredito que no meu divórcio, nesse processo de travessia, eu aprendi muito. Aprendi e posso usar tudo isso para ajudar outras mulheres também. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Foi um prazer enorme. E você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo, né, para suas amigas, familiares, faça com que ele chegue a muitas outras pessoas. Não deixe de curtir, e se você ainda não é inscrito e está passando aqui por acaso e ficou, se inscreva, sempre tem novidades aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Bem-aventurada das minhas perdas, porque elas me salvaram de topor do Deus. Corta. Espera aí, não tá gravando? Tá, né? Ó, fica até arrumando o cabelo de um... Eu me amo. Acho que eu vou querer ficar feia?